Olá, sou o professor Ricardo e estou aqui a convite do canal Demonstra para podermos trabalhar ou para podermos explicar a economia açucareira em todos os seus aspectos, desde a opulência, a implantação desse açúcar no Brasil, a sua opulência até a sua decadência, da implantação no Nordeste até o Rio Grande do Norte. Então, estamos nesse passo agora da como se deu a chegada do açúcar ao Brasil. Primeiro, de onde vem esse açúcar? Ele vem do Sudeste Asiático. Ele é originário da região do Sudeste da Ásia e veio para o Brasil através dos árabes, que chegaram primeiro à Península Ibérica e trazendo esse açúcar para a Europa através das invasões muçulmanas que se deram a partir do século VIII. E de lá se conheceu esse açúcar, que inicialmente não era para adoçar bebidas, mas sim para remédios. Esse açúcar ele servia como um produto medicinal. Só que com o tempo, devido o seu sabor agradável, ele começou a ser utilizado como adoçante em bebidas e trazida para a Europa. Da Europa foi implantado nas ilhas atlânticas da África, de Açores e Madeira, e de lá, essa economia, quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram para o Brasil a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Então, estamos aqui mostrando a vocês como se deu essa implantação. Então, vamos ver que ela tem a sua origem no Sudeste Asiático. Daqui, os árabes foi quem trouxeram para a Península Ibérica, através quando eles invadiram a região da Península Ibérica, em que eles dominaram o que hoje a gente chama de Portugal e Espanha. Logo depois, a sua cultura foi implantada nas ilhas de Madeira e Açores, e aqui os portugueses aprenderam como se deu o cultivo, como se deu a técnica da produção açucareira. Lembrando que o açúcar produzido era o açúcar bruto, não era o açúcar cristalizado, que ainda nesta época aqui os holandeses não tinham inventado o açúcar cristalizado. Passando pela chegada do açúcar, né, das Ilhas Atlânticas para o Brasil, né, principalmente quando a gente fala aqui que o primeiro estado foi São Paulo e não Pernambuco, como se alguns acham. Primeiro estado do Brasil, primeira região do Brasil a ser implantado o açúcar, se deu em São Vicente, primeira cidade do Brasil em 1532. Logo depois, nós temos também que ele migrou para o Nordeste, porque o principal fator, o massapê. O massapê que é um solo propício para o cultivo do açúcar. O massapê não precisava de irrigação constante e nem tampouco ele precisava das intempéries do tempo, muito pelo contrário. O Nordeste é uma região quente, úmida, não é? E no litoral principalmente bastante chuvosa, que isso era propício para o cultivo do açúcar. E Pernambuco apresentava todos esses fatores positivos para a rápida adaptação do açúcar. E chegando ao Rio Grande do Norte, nós temos aqui que no Rio Grande do Norte nós tivemos dois engenhos que se destacaram na época, não é? O de Cunhaú, da família Albuquerque Maranhão, e do Engenheiro Torto, um em Canguaretama e o outro em Macaíba. Então, galera, é o seguinte, nós vamos agora, a partir deste ponto aqui, nós vamos explicar como se deu a produção do açúcar no Rio Grande do Norte, como foi desde a sua implantação até a sua consolidação. Lembrando que nós vamos ter mais vídeos acerca do assunto, ok?